Salve, salve, amiguinho! Beleza com você? Tranquilo? Suave? Yes, amiguinho! Aí estamos aí, vamos dar continuidade ao nosso assunto urbanização. Beleza? Já vimos anteriormente, vamos aí dar uma sequência para que tudo fique tranquilinho, suave para você, amiguinho. Beleza? Só retomando. Qual o conceito de urbanização? É sempre importante retomar esse conceito para que fique aqui, ó, para que a gente não esqueça, tá bom? Qual é o conceito? A ideia básica de urbanização é um processo na qual a população da cidade supera a população do campo, correto? É um crescimento populacional maior do que a população que está no meio rural. Essa é a ideia. Crescimento da cidade maior do que o crescimento do campo, em termos populacionais. Aí é tranquilinho para você, beleza? O que leva a esse processo, amiguinho? Podemos dizer o seguinte: industrialização, transformações do campo e crescimento vegetativo da cidade, ok? São as causas desse processo de urbanização. Então não esqueça isso. A população da cidade cresce a um ritmo maior do que a população do campo, provocado pelo processo de industrialização, que é um fator de atração, pelas transformações no campo, levando ao êxito rural e ao crescimento vegetativo urbano. Tranquilo? Bacaninha. Só que as cidades, principalmente no mundo subdesenvolvido, vamos trabalhar sempre com a ideia de Brasil, não se prepararam para esse fenômeno, não esperaram que esse fenômeno fosse tão intenso, tão rápido, tão acelerado. Mediante esse processo ter sido intensificado, sobretudo década de 70 para cá, até os dias de hoje, as cidades cresceram de modo caótico, que nós vamos chamar de macrocefalia urbana, amiguinho. Então, macrocefalia nada mais do que o crescimento caótico, o crescimento desordenado de uma cidade em virtude das aglomerações urbanas, das aglomerações humanas. Perfeito? Fique atento a isso. Então, é um inchaço populacional no meio urbano, tá? Em virtude desse crescimento desordenado. As cidades não se prepararam, não criaram infraestrutura para atender toda essa demanda populacional, todo esse contingente populacional que está vivendo na cidade. Essa falta de infraestrutura, juntamente com o crescimento acelerado da população, gera esse inchaço urbano, gera essa macrocefalia urbana. Beleza? Fique atento a isso. Apareceu para você macrocefalia, já entenda inchaço urbano associado ao crescimento desordenado da cidade em virtude do crescimento acelerado da população, amiguinho. Beleza aí? Suave? Yes. Outro conceito importante aqui para você: gentrificação, galera. Gentrificação nada mais do que o processo de expulsão de uma população carente para regiões mais afastadas. Ok? Aí você me pergunta: Léo, por que essa população está saindo? Por que essa população está sendo expulsa do lugar em que vivia para lugares mais afastados, lugares cada vez mais periféricos? A resposta é simples, amiguinho. O poder público, atendendo a interesses de grupos imobiliários, de agentes imobiliários, transforma um espaço degradado num novo espaço. Em outras palavras, o poder público promove uma remodelagem desses espaços, dessas áreas centrais degradadas. Áreas centrais ou mesmo áreas de entorno dos centros urbanos, o entorno da cidade, a periferia, o subúrbio, ok? Então promove uma faxina social, tira essa população suja, essa população carente desses espaços, remodela os agentes imobiliários, transforma esse lugar em novos condomínios, ok? Constrói shoppings, ou seja, cria, constrói
toda uma infraestrutura habitacional e de vivência para uma população de alta renda. E aquela população, coitadinha, vai cada vez mais sendo expulsa, morando cada vez mais em lugares afastados. Essa é a ideia. Ô sujinho, sai daqui, você tem que ir para lá. Lá é o seu lugar. Essa é a ideia. Faxina social, limpeza social. Sai o pobre, o sujo, entra o rico, o limpinho. Ok? Isso aí intermediado, favorecido pelo poder público. Tranquilo? Então, intensifica esse processo de periferização, amiguinho. Então não esqueça essa ideia. Gentrificação é uma remodelagem de espaços degradados, ok? Auxiliado ou intermediado pelo poder público, atendendo a interesses de grupos de agentes imobiliários, ok? Promovendo, portanto, essa faxina social e a população longe daqui. Tranquilo? Essa é a ideia. Beleza. Outro conceito aqui para vocês, aglomerados subnormais. Esse é um conceito criado pelo IBGE, amiguinho. Esses aglomerados subnormais são moradias precárias, são espaços de moradias extremamente precárias. E essas moradias precárias podem ser resultantes disso aqui, seja da invasão, seja de loteamento irregular ou loteamento clandestino, ok? Esses aglomerados subnormais podem ser vistos como que, consequência desse processo de gentrificação. Esses aglomerados são consequências desse crescimento desordenado dessa macrocefalia urbana. Esses aglomerados subnormais são consequência, galerinha, de uma segregação socioespacial, uma separação entre camadas ricas e camadas pobres. Perfeito? As camadas pobres, em virtude da carência, da escassez de recursos, têm que ir para fora, têm que ir para longe, têm que ir para a periferia. Muitas vezes se sujeitando a isso. Só um detalhezinho em relação ao conceito, aqui é o termo invasão. O termo invasão é um termo no olhar de quem? Do invadido, do proprietário. No olhar do invasor, não está ocorrendo uma invasão, está ocorrendo uma ocupação, amiguinho. Então, o termo invasão ou ocupação, são termos aí que dependem de quem está olhando, ou seja, dos agentes envolvidos. Sou invadido, então ocorreu uma invasão. Do outro lado, eu estou ocupando um espaço que não está sendo utilizado, que está sendo aí objeto de especulação imobiliária. Perfeito? Então fique atento a esses termos, a esses olhares, invasão, ocupação. Tranquilo? Probleminhas dessa macrocefalia urbana, amiguinho. Consequências, probleminhas dessa urbanização desordenada. Então nós podemos ter uma segregação socioespacial. Você tem aí o condomínio fechado, murado, vigiado, monitorado. E lado a lado você tem aí essas moradias precárias. Perfeito? Então essa é a segregação socioespacial ocasionada, provocada pela urbanização desenfreada, favorecendo aí a população de melhor renda. Carência de infraestrutura de transporte, infraestrutura de iluminação, infraestrutura de saneamento. Então vamos entender, a população que vai habitando os espaços mais periféricos, seja loteamentos irregulares, clandestinos, ou até mesmo invasão, ocupação, não tem problema, tá? Consequência da gentrificação, tá certo? Essa população é desprovida de infraestrutura. A população que mora cada vez mais longe tem dificuldade de chegar nas regiões centrais, onde muitas vezes ali trabalham. Perfeito? Então fique atento a esses detalhes. E a questão da moradia, quer dizer, cortiços, favelas, loteamentos irregulares, seja quais forem, toda moradia precária é resultante desse processo de urbanização
desordenada em virtude da concentração de renda do que ocorre no país. Perfeito? Então fiquem atentos a esses conceitos complementares ao processo de urbanização. Tá bom, amiguinho? Tá legalzinho para você? Deu para entender? É isso aí. Então, não tenha dúvida. Tem dúvida? Assiste mais uma vez. Pô, o que é macrocefalia urbana mesmo? Pô, macrocefalia é um crescimento caótico, é um crescimento desordenado. Ah, entendi. Isso acarreta o quê? Isso acarreta o quê? Uma expulsão da população para as áreas mais periféricas, moradias precárias, favelas, cortiços. Se envolve com loteamentos clandestinos, irregulares, que se envolve aí com invasão, ocupação de terrenos, de imóveis. Não precisa ser apenas terreno, não, pode ser prédios também, edifícios, tá? Edifícios abandonados também são alvos dessa invasão, dessa ocupação, beleza? Então, galerinha, esses são termos aqui que vocês precisam estar aqui no seu HD, beleza? Essa é a ideia. E espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o processo, ok? Aguardo vocês num próximo vídeo, numa próxima aula. Curtam a gente, se inscrevam no canal se já não está inscrito, acione o sininho para ficar aí por dentro das novidades dos nossos novos vídeos, beleza? Contamos com vocês, aquele abraço, sucesso, é nóis, yes!